Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo, por favor, no livro de Josué. Josué, capítulo 6, versículo 7. Josué, capítulo 6, versículo 7. Todos acharam? Você que está sem Bíblia pode ler comigo aqui no telão. Diz assim o texto: Ele ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Vou ler de novo. Ele ordenou ao povo, e eu quero que você transforme essa palavra numa palavra rema e revelada para a sua vida hoje. Então Deus aqui falou com Josué, nós vamos tirar o nome de Josué e nós vamos colocar o nosso nome. Deus está falando para você hoje. Deus está dizendo para Quadrangular Bessa, aqui em João Pessoa, neste dia, Deus ordenando a cada um de nós. Deus está dizendo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. A palavra de Deus para a nossa vida hoje é: avancem, avancem. Queria que você fechasse a sua Bíblia. Feche os olhos, Pai, fala conosco. Nós queremos ouvir a Tua voz. Queremos ser ministrados pela Tua santa e poderosa palavra. Que o Teu Espírito Santo fale aquilo que nós precisamos ouvir hoje. Não aquilo que nós queremos. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Temos fome e sede de Ti, Senhor. Fale de forma clara na nossa vida e na nossa igreja hoje. É o que nós oramos e Te agradecemos. Amém. O tema dessa mensagem, que provavelmente será uma série de mensagens, porque eu não vou conseguir terminar hoje, é hora de avançar. A palavra de Deus para a nossa vida hoje é: chegou o tempo de avançarmos. Avançar, de acordo com o dicionário, significa fazer progredir. Avançar significa ir adiante. Avançar significa ir para um nível a mais. Os jovens aqui que gostam de videogame, tem algum jovem que gosta de videogame aqui? Tem? Tem alguém que gostava de videogame na infância? Tem, Antônio? Você jogava o quê? Qual que era o videogame que você jogava, cara? Atari? Você é das antigas, né? Hoje é Play 4. Lá o pessoal do Atari aí. Tem alguém do Atari aqui, gente? Atari? Oh, glória. Vai revelando a idade, Senhor. Fala, Deus. Pessoal, eu jogava Master System. Quem aqui é do Master System? Super Nintendo, quem lembra? Oh, nostalgia. Nintendo 64, eu jogava também. PlayStation 1. Quem é da época do PlayStation 1 aqui? Deixa eu ver. Vocês são os mais novos. E agora é o PlayStation 4, né? O Davi, se eu entregar para o Davi um Atari, coitado. Está no 5 já? Entrega para o Davi um Atari para você ver. Ele vai falar: isso aqui é de comer? De passar no cabelo? O que é isso? Quem gosta de videogame sabe que não faz sentido jogar videogame sem uma coisa básica, que é passar de fase. Não tem como, não dá motivação. Jogar videogame sem passar de fase não serve para nada. Porque quando você joga videogame, tem lá uma fase que começa sempre mais fácil. Se for lá um jogo, sei lá, de corrida, ou um jogo de luta, seja o que for, sempre começa mais fácil e vai ficando mais difícil. E aí tem um tchan em jogar videogame, que é o seguinte: você quando joga e passa de fase, você quer se superar na próxima fase. Porque, na verdade, isso é do ser humano. O ser humano é assim.
Deus fez o ser humano com o propósito de avançar. Quando o homem caiu no Éden, desde a queda do Éden, o ser humano passou a ter um vazio dentro de si, e todo dia ele precisa voltar para o Éden um pouquinho mais, voltar para Deus. Todo dia é dia de novos desafios e de nós nos aproximarmos de Deus. A queda do Éden foi muito grande, então nós estamos nos reerguendo, e em Cristo Jesus a Bíblia diz que as coisas velhas passam, eis que tudo se faz novo, e nós vamos em Cristo Jesus avançando até chegarmos no céu. Avançar é o nosso chamado. Infelizmente, nós vivemos em um tempo em que as pessoas estão estagnadas, paradas, em situações, emoções, realidades que elas não conseguem romper. Eu creio num Deus, que Ele te trouxe aqui hoje, para que Ele te leve para uma nova fase na sua vida. Eu vou repetir, e se você quiser anote essa frase, ou guarde no seu coração. Deus, no dia 2 de fevereiro de 2025, Ele está dando a oportunidade para muitos aqui, como Ele deu para Josué, de avançar para uma nova conquista e uma nova fase em sua vida. Hoje é dia de avançar. O tema não é um tema para ficar bonito. O tema é um tema profético de algo que Deus falou comigo. Chegou o tempo do povo de Deus da Quadrangular Bessa avançar para um novo patamar em sua história. Ir para maiores patamares precisa ser o nosso alvo como igreja e como indivíduo. Ir para uma nova fase precisa ser o nosso propósito de vida. Pensa comigo aqui sobre princípios da Bíblia. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, o apóstolo Paulo disse que ele era menino, e ele falava como menino. Depois ele cresceu, e ele passou então a ter uma realidade de adulto. Pensa na fase da nossa adolescência, juventude, e cada fase exige mais de nós. É ou não é verdade? Quando você era criança, você tinha que pagar boleto? Tinha? Alguém aqui pagou boleto quando tinha 5 anos? Hã? Não fez, não paga, irmão. Criança não tem boleto para pagar. Criança não tem preocupação, não. Eu lembro que quando eu ia para casa, depois da escola, o máximo que eu ficava vendo era Chaves. Ficava vendo Chaves em casa. Pensa que fase boa. Mas a gente cresce. Eu lembro que meu pai falou uma coisa comigo que eu nunca mais esqueci. A primeira vez que eu fui pagar uma conta, ele falou: pois é, bem-vindo à vida adulta. Que agora tem boleto para pagar. É a nova fase. E a vida cristã é assim, é de avanço em avanço, é de glória em glória. Chegou o tempo de nós deixarmos de ser meninos na fé, e chegou o tempo de nós avançarmos para maturidade, para crescimento. Crescimento mental, crescimento espiritual, expansão da nossa capacidade de pensar, expansão e crescimento da nossa sabedoria, crescimento e avanço nas nossas relações com as pessoas, avanço na nossa forma de tratar os outros, avanço na nossa forma de pensar, avanço na nossa forma de relacionar com Deus, avanço no seu casamento, avanço no seu chamado, avanço na nossa igreja para ganhar novas almas, avanço, é isso que Deus tem para os adultos que estão aqui hoje. É por isso que eu chamei as crianças para subirem. Eu estou falando aqui com adultos, homens e mulheres, que não importa como vocês estão, Deus quer que nós atinjamos o nível de maturidade e avancemos na nossa vida. Levanta a mão e diga assim: é hora de avançar. Para quem não falou, toda a igreja repete. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Mais uma vez para o inferno ouvir. O diabo, que é o inimigo das nossas almas, quer que a gente fique estagnado. O que o diabo quer? Quer que você tenha todo dia o mesmo pecado. O que o diabo quer? Quer que você todo dia acorde com os mesmos sentimentos que te paralisam. O que o diabo quer? Quer que todo dia você diz: eu não vou conseguir essa situação porque eu sou incapaz, eu sou um derrotado. E ele quer que você fique aprisionado nas suas realidades mentais, nos seus problemas espirituais. O diabo, que é o inimigo das nossas almas. Tem gente que tem medo de falar o nome do diabo, então está precisando ler Bíblia, porque a Bíblia fala muito do diabo.
E o diabo, que é o inimigo das nossas almas, qual é a principal estratégia dele? A estagnação. Ele quer parar a gente. Nós precisamos em Cristo Jesus entender que nós somos em Deus imparáveis e que não chegou a hora de nós pararmos na nossa caminhada, é hora de nós crescermos, e aquilo que hoje nos desafia, Deus quer que a gente supere. Quando paramos de avançar, guarde isso, ficamos mais sujeitos às quedas e às armadilhas do diabo. Toda pessoa que para de crescer e de avançar, ela fica muito mais fácil como presa de Satanás. Quer ver um exemplo? A Bíblia fala de Davi. Quem já ouviu falar de Davi aqui, gente? Pois é. Davi é um grande homem. Não é verdade, concordam? Alguém aqui pensa diferente? Davi foi um cara extraordinário. Maior rei da história de Israel. Mas chegou um tempo que Davi estava tão bem, mas tão bem na vida, e ele estava com o reinado todo unido. Havia uma realidade em Israel, que era uma realidade que nunca Israel tinha vivido. Qual era a realidade? Um reino unido, um reino tranquilo, as pessoas fazendo tudo certinho. E Davi estava tão acostumado com a tal da vitória na guerra, que ele falou um dia assim: eu não vou para a guerra não, vou ficar em casa, no palácio. Você já deve ter lido essa história. Foi nesse dia que Davi caiu em adultério, porque ele deixou de avançar na guerra, e o fato dele não ir para a guerra, porque ele estava tranquilo, fez com que ele olhasse para uma mulher, desejasse a mulher, deitasse com a mulher que não era dele, e ainda mandasse matar o marido da mulher que não era dele. Que dia que foi isso que aconteceu? O dia que Davi se estagnou e parou de avançar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não caia na estratégia do diabo de achar que você já alcançou o que tinha para alcançar. Eu vou repetir olhando nos seus olhos. Não caia na estratégia do diabo, que é fazer você parar e entender que você já é suficientemente bom para aquilo que Deus te chamou. O dia que a gente acha que a gente pode parar de crescer e de avançar, é aí que o inimigo vem e nos faz cair, porque a estagnação é a principal estratégia do diabo. Por isso eu vim aqui nessa noite para fazer uma declaração de fé na sua vida. Chegou o tempo de você avançar e viver novas conquistas e novos desafios. Se até aqui Deus te trouxe, glória a Deus por isso, não é hora de você falar: que bom que eu já venci. Não, é hora de você ir para um novo desafio, porque a Bíblia diz que a nossa vida é de glória em glória. 2 Coríntios 3,18, o apóstolo Paulo diz: todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, sendo transformadas de glória em glória. Sabe o que é isso? De glória em glória é o seguinte: eu saio de uma experiência com Deus hoje, amanhã eu preciso avançar e viver uma nova. Eu saio de uma vitória hoje, eu vou comemorar a vitória, mas amanhã Deus tem uma nova vitória para mim. Eu saio hoje de um desafio, eu venci esse desafio, mas amanhã eu já tenho que acordar com o Espírito Santo de Deus me levando para novos desafios e avançando ainda mais na minha jornada. Eu tenho convivido com pessoas e conversado com pessoas que têm esse sentimento de: eu já fiz o suficiente. E Deus tem me falado muito sobre isso comigo, muito. E Deus está dizendo para mim todo dia: olha, eu tenho um novo desafio, eu preciso esticar a sua fé, eu preciso fazer você avançar na sua capacidade de crer em mim. E é isso que Deus quer de nós hoje. Isso é igual academia. Academia, alguém aqui tem resultado na academia com um mês? O que você sente com um mês de academia, gente? Só dor. Não é nada, só dor. E tem gente que fica um mês na academia e já, venci. E para de ir na academia com um mês. Qual é o resultado? Só sentiu dor e não teve resultado nenhum. Deus está falando aqui com os irmãos, né? Tem uns irmãos que depois no culto falam comigo: pastor, essa palavra foi para mim, hein? Hoje é dia 2 de fevereiro. É o dia mundial de desistência da academia, sabia, né? Porque a pessoa começa o ano, na virada do ano,
Dia 31 de dezembro, ela fala assim, esse ano eu vou para a academia. Ela vai lá e paga. No dia 2 de janeiro, ela paga 1 mês de academia. Estou tendo essa revelação aqui agora. A Sabrina que está aqui, empreendedora de academia, sabe disso. Ela paga 1 mês. Então hoje é o dia mundial de vencer a academia e das pessoas desistirem. Porque elas vão 1 mês de janeiro inteiro, ou vão 2, 3 semanas seguidas e falam, agora foi. Aí dia 2 desistem e param de avançar e continuam com problemas de saúde. Eu vou parar de falar isso, porque vocês não têm noção. Quem está aqui em cima vê as faces, né? Vê as fisionomias. As pessoas estão até ficar assim para mim agora. Esse pastor me paga, vai falar da minha vida no altar. Mas é verdade. Porque parou de avançar. Porque parou de entender que todo dia chegou o mês de fevereiro. Se eu já venci o janeiro, então agora eu tenho que vencer o fevereiro na academia. Eu estou falando de academia aqui porque eu estou falando de mim mesmo. Eu sou o principal. Estou falando para mim. Então Deus quer que a gente continue avançando. A estagnação acabou e essa vida parada que você está vivendo chegou ao fim hoje. Essa é a declaração que eu estou fazendo aqui nesse altar. Hoje a estagnação está saindo da nossa história. O que Deus falou para Josué? Josué, avance, Josué. Leve esse povo a conquistar Jericó. Jericó, e nós vamos falar nas próximas semanas, porque nós vamos estudar o livro de Josué. E Jericó é uma coisa interessante. Jericó foi a primeira de dezenas de conquistas que o povo de Deus teve que fazer. A primeira de muitas. Jericó foi o primeiro avanço, mas só o primeiro. A gente gosta muito da história das muralhas de Jericó caindo, né? Quem já ouviu essa história? É uma linda história, o povo andando ao redor das muralhas, declarando a conquista daquela cidade. As muralhas caem por terra, e é tão interessante que o povo conquista a cidade de Jericó, depois já tinha outra cidade para esse povo continuar avançando, porque a ordem de Deus é avançai. Eu fico pensando, já estou caminhando para o final. Eu fico pensando naquela história do aleijado, que ficou 38 anos na beira do tanque de Betesda. Todo dia eu me lembro dessa história, nos últimos anos, é impressionante. E essa é uma história tão intrigante, porque a estagnação desse cara era tão gigantesca, que ele ficou 38 anos entrando na fila. Gente, não é 38 dias não. Imagina você viver uma realidade 38 anos e não ter a capacidade mental de mudar pelo menos a estratégia. Ele ia para a fila, pensa comigo, ele ia para a fila, lá em João 5. E aí, como ele era aleijado, tinha lá um tanque que Deus mandava um anjo que agitava as águas. E quem estava no tanque era curado, quem não estava não era. Então ele ia para a fila todo santo dia para tentar entrar no tanque. Aí chegava alguém mais esperto, parece até que essa história fala de brasileiro, né? Brasileiro que fura fila. Aí chegava lá um brasileiro, empurrava ele e colocava ele para trás da fila. E o aleijado, no dia seguinte, de novo, ele ia para lá. Agora vai. E nada. 38 anos, gente. Pensa comigo um negócio desse. Aí chega um belo dia, que Jesus chega na vida dele, e Jesus fala para ele o seguinte, você quer ser curado? Sabe o que ele responde para Jesus? Olha a mentalidade de estagnação. Ele responde para Jesus assim, ninguém me coloca no tanque. Essa resposta é muito intrigante. E a gente critica o aleijado, mas isso é a nossa vida. A nossa mentalidade é tão estagnada às vezes, que nós deixamos de fazer algo novo, e de experimentar um novo desafio, de avançar mentalmente em estratégias na nossa vida, porque achamos que só podemos ser abençoados de uma só forma. Nós colocamos Deus dentro de uma caixinha, e a gente não entende que o agir de Deus pode vir em qualquer momento, de qualquer lugar, com qualquer pessoa, a qualquer hora, e eu preciso abrir a minha mente e avançar em meus pensamentos. Põe a mão na sua cabeça assim, ó. Diga comigo assim, a minha mente
Diga forte: a minha mente precisa avançar. Nossa mente precisa avançar, é por isso que Tiago fala: peça a Deus sabedoria, porque Ele dá. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus inteligência, peça a Deus para você ter estratégias diferentes e avançar mentalmente. Sabe por quê? Porque se você avançar na sua mente, as coisas podem acontecer de forma extraordinária na sua jornada. Sabe o que Jesus falou para ele? Eu vou fazer a minha tradução, tá? Jesus falou para ele assim: rapaz, quem é que te falou que eu quero te colocar no tanque? Eu quero te curar seco. Levanta, pega o teu leito e anda. Jesus está dizendo assim: ô meu filho, você está estagnado na sua mente, mas eu estou aqui para mudar a sua história e para fazer você caminhar e avançar na sua vida. Você não pegou não? Eu vou te explicar. Você que está parado na sua vida, ó, tem gente que está aqui, que tem muito tempo que não empreende, porque só pensa que só daquele jeito você vai conseguir empreender. Deus está dizendo: ei, eu coloco você agora numa nova realidade. Levanta e anda e empreenda de uma forma diferente. Todo mundo era curado molhado, porque tinha que entrar no tanque. Aquele aleijado foi curado seco, porque Jesus faz diferente, porque Ele muda a nossa mentalidade. Tem gente que está aqui dizendo: eu não consigo fazer isso, eu não consigo realizar aquele sonho, eu não consigo desse jeito com essas pessoas. Deus está dizendo para você: avance na sua mente, porque eu serei contigo na sua jornada. Não importa a sua história, se são 38 anos, se é uma história de pobreza, se você veio de uma família difícil, se as pessoas da sua família tinham aquela realidade, não importa. Deus quer fazer de você Josué, geração de Josué. Deus quer que você avance e rompa com o seu passado. Ninguém tinha conquistado Jericó, mas Deus falou para Josué: é você que vai conquistar. Sua família ainda não rompeu, as pessoas que você convive ainda não romperam, mas Deus está dizendo: é com esse povo que eu vou levar as promessas à conclusão. É com esta igreja, é com a sua vida que Deus vai fazer o extraordinário. Eu quero nessa noite terminar essa palavra declarando na sua vida que Jericó será conquistado se você começar a avançar. Aquilo que você quer conquistar vai acontecer se você começar a dar um passo e avançar na sua jornada. O avanço começa hoje. Esse avanço começa agora. As etapas do avanço serão longas em 2025, mas a primeira etapa, eu declaro aqui nessa noite, é hoje e agora. Talvez esse avanço é uma palavra, é você declarar que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Hoje e agora, Jesus será o seu Senhor e Salvador. Talvez o avanço é você liberar perdão para alguém que você não consegue liberar. Hoje e agora você diz: eu perdoo, e tudo muda. Talvez o avanço é você amanhã acordar pela manhã e você simplesmente crer no milagre da sua provisão financeira. E você simplesmente declarar e sair de casa e crer que Deus vai mandar os recursos. E esse avanço é apenas uma atitude de fé. E amanhã o dinheiro estará na sua mão. Eu não sei qual é o avanço que você precisa dar. Jericó foi o primeiro. Jericó foi o primeiro avanço de muitos. E esse primeiro avanço hoje, Deus manda a gente fazer. Eu quero te perguntar: qual é o avanço que você precisa hoje imprimir na sua jornada? O que é que você precisa hoje tomar uma decisão de avançar? Eu vou falar semana que vem sobre o Jordão, que foi uma barreira natural que o povo de Deus teve que avançar para depois conquistar Jericó. Eu quis começar com Jericó hoje porque essa foi a primeira conquista. Mas antes da primeira conquista, há um primeiro passo que é necessário, que é avançar diante das barreiras que a vida nos impõe. E esse avanço que Deus está falando com você especialmente, é individual. Cada um aqui tem que avançar em alguma área. Tem gente aqui que tem que avançar na área dos relacionamentos. Tem gente aqui que tem que avançar na sua forma de tratar as pessoas. Tem gente aqui que tem que avançar na sua vida de oração. Tem gente aqui que tem que avançar abandonando uma prática, um vício, um pecado. Tem gente aqui que precisa avançar liberando o passado e dizendo: esse passado não me atinge mais.
Tem gente que está aqui e que precisa avançar no seu chamado. Você está parado no seu chamado e você não faz nada para Deus. Deus está dizendo, comece hoje. Eu não sei qual é o seu avanço. De uma coisa eu sei. Hoje Deus liberou essa palavra desse altar. E desse altar está saindo um tempo novo para você. Um tempo de destino para a sua jornada. E quem crê nesta palavra, dê glória a Deus e dá um aplauso bem forte para Jesus. Fica de pé no seu lugar. Você já viu a história? Quem já ouviu falar da história da vaquinha? Da parábola da vaquinha? Quem já ouviu essa história? Vou contar, rapidinho. Diz que um sábio junto com o seu aprendiz, eles estavam numa jornada, numa viagem, e eles viram uma fazenda bem pobre, mas bem pobre, bem longe assim. Eles entraram naquela fazenda, e eles viram uma fazenda pobre, viram que aquela fazenda era bem pobre. Chegaram no sítio, na fazenda, eles começaram a olhar e viram as coisas todas fora do lugar, os móveis quebrados, as cadeiras quebradas, e eles conversaram com o dono da fazenda um pouquinho, fizeram uma entrevista com ele, e perguntaram para ele, como é que a sua família vive aqui nesse lugar? Lugar pobre, a gente pode talvez te levar para um outro lugar. Aí o dono da fazenda falou assim, não, a gente é pobre, mas a gente vive bem. E ele apontou para uma vaquinha que estava lá no pasto. Falou assim, está vendo aquela vaquinha ali? Pois é, aquela vaquinha é a nossa vida. Ela nos dá leite, e a gente toma o leite, e o que sobra a gente vende e sobrevive com o que sobra. Então aquela vaquinha ali, apesar da pobreza, é ela que salva a nossa fazenda. Se não fosse aquela vaquinha, nós não teríamos chance. Então, apesar da pobreza, a vaquinha nos sustenta. Aí o aprendiz ouviu aquilo, o senhor ouviu aquilo, o sábio, né? Aí quando eles estavam indo embora, o sábio falou assim pro aprendiz, pega a vaquinha e joga ela no precipício. Aí o aprendiz falou, o quê? Como assim? O homem acabou de dizer que a única coisa que essa fazenda tem é a vaquinha. Aí o sábio falou, pegue a vaquinha e jogue ela e mate ela. O aprendiz era obediente, sem entender, pegou a vaquinha e jogou e ficou desesperado. Falou, meu Deus do céu, o homem só tinha a vaquinha, a fazenda é pobre, agora o homem não tem mais nada, esse homem vai morrer de fome aqui. E foram embora. Passaram alguns anos, aquele sábio junto com o aprendiz estavam passando ali pelo mesmo caminho, e até que eles viram naquele lugar, aquela fazenda pobre que eles tinham visto, eles viram uma casa de 2 andares, uma fazenda toda maravilhosa, toda cercada, com muito gado, com muitas plantações, tudo de primeira. Aquele aprendiz ficou encucado com aquilo e falou, vamos lá, sabe, vamos entrar lá. Aí quando eles entraram lá, eles perguntaram, o dono da fazenda, e perguntaram para ele, como é que o senhor melhorou? O que aconteceu? Aí o dono da fazenda falou, rapaz, eu não te digo o que aconteceu, parece que foi uma coincidência. Vocês estavam aqui há anos atrás, e naquele dia que vocês foram embora, a minha vaquinha parece que caiu no precipício. E rapaz, eu não sei o que aconteceu, porque quando ela caiu no precipício, eu fiquei desesperado na hora, mas eu comecei então a entender que havia outras possibilidades, e eu comecei a fazer outros negócios, eu comecei a arrumar minha fazenda, e eu prosperei depois daquele dia. Foi uma linda coincidência, ainda bem que a vaquinha morreu, porque eu agora estou com a vida transformada. Tem hora na nossa vida que nós temos que só matar a vaquinha. É só tirar aquilo que a gente está escorado há muitos anos. Atitudes, comportamentos, pessoas, situações, condições, que a gente fala, isso está muito bom, esse empreguinho está bom demais, essa vida está boa demais, desse jeito com Deus, mais ou menos está legal. Joga a sua vaquinha fora e avance, faça mais, comece uma nova história hoje, porque Deus quer que você escreva uma nova história. Feche os teus olhos.
A pergunta que eu te faço hoje é: o que é que você precisa avançar? Onde na sua vida que você precisa avançar?